Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: o que sustenta a unidade da igreja? O que sustenta a unidade da igreja? E o texto é esse que já foi anunciado, segunda carta de João, os versos 1 a 3, e assim diz a palavra do nosso Deus. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Eu vou ler mais uma vez o versículo 2, que é o nosso foco de hoje. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Amados irmãos, em nossa primeira mensagem nessa série de 2 João, nós tratamos sobre o desafio que temos de conciliar a verdade e o amor. É um desafio para a igreja, de fato. O mundo diz, e um sem número de igrejas liberais também caminham nessa mesma onda, que amar significa tolerar, aceitar, abraçar os erros daqueles a quem supostamente amamos. É isso, irmãos, que o mundo diz. O mundo diz que amar significa fechar os olhos para o engano, fingir que nada está acontecendo, jogar para debaixo do tapete erros e falhas. Fora da Bíblia, é isso que é de fato pregado. Mas as Sagradas Escrituras, irmãos, nos ensinam algo completamente diferente. A Bíblia nos ensina que aquele que verdadeiramente ama, está preocupado com o outro, quer o melhor para o seu próximo, ou seja, a transformação. Não quer que aquele a quem nós amamos continue caminhando nessa estrada que leva à perdição, à ruína, à destruição. É por isso, irmãos, que quem ama de verdade exorta. Quem ama de verdade puxa a orelha. É o novo pastor. Quem ama de verdade, irmão, chama a atenção. Quem ama de verdade aconselha. Quem ama de verdade tenta abrir os olhos. É isso, irmãos, que a luz da palavra de Deus significa amor, e foi sobre isso que nós trabalhamos aí na nossa primeira mensagem desta carta. E como o amor e a verdade são os principais temas de 2 João, hoje nós iremos continuar trabalhando sobre um problema também relacionado a estas duas questões. E o problema, irmãos, e aquilo que será o foco da nossa reflexão de hoje, vem de uma pergunta. E a pergunta é essa: por que nós amamos os nossos irmãos em Cristo? Ou seja, qual é a fonte, qual é a origem do nosso amor pelos nossos irmãos em Cristo? Essa, irmãos, é a mensagem que nós iremos trabalhar nessa noite. E para alguns, e é em cima disso que nós iremos debater, para alguns
crê-se que nós amamos porque nós somos em nós mesmos pessoas amorosas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que você em você mesmo é uma pessoa amorosa? Fala a verdade. Prescrute aí o seu coração. Fala a verdade. Outros irmãos vão dizer que além disso nós amamos as pessoas que fazem parte juntamente conosco do corpo de Cristo. Nós amamos essas pessoas porque elas, nelas mesmas, são boas e que, portanto, são pessoas amáveis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pastor, você está complicando a gente, pastor. Está colocando a gente em maus lençóis. Deixa eu fazer uma pergunta para você, seja sincero. Você acha que todo mundo na igreja é nela mesma uma pessoa assim excelente, que portanto é digna do nosso amor? Estou colocando isso em termos gerais. E toda e qualquer pessoa que entra na igreja, nela mesma é muito boa, é ótima, e que portanto é uma pessoa amável. Veja, meus amados irmãos, que quando nós olhamos aí para a realidade de muitas igrejas, nós descobrimos que de fato amar, cultivar a comunhão, preservar a unidade e todos os outros adjetivos relacionados ao amor, ao desfrute do amor dentro da igreja, irmãos, tudo isso é um grande desafio para nós. É um imenso desafio para nós. E eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Eu sei, irmãos, que por experiência própria, é muito difícil o amor dentro da igreja, a comunhão, a unidade dentro da igreja, é algo que só é cultivado apenas, a duras penas. Vocês sabem disso, não sabem? E que, além disso, amar, irmãos, não é algo fácil, não é uma das missões mais simples da igreja, mas que o amor, irmãos, é algo que está sempre em risco no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque dentro da igreja nós temos uma combinação nada agradável. Nada agradável. De um lado está eu e você, sabe? De um lado está eu e você. Pessoas que ainda lutam contra a nossa velha natureza. E sabe como é que é a nossa velha natureza? A nossa velha natureza, ela é propensa à divisão. Ela é propensa à discórdia. Ela é propensa, irmãos, ao conflito. Então, de um lado nós temos esse cenário de pessoas que, assim como eu e você, lutam com todo esse aspecto negativo que nós trazemos da nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. Por outro lado, irmãos, ou de outro lado, nós temos aí pessoas que são completamente diferentes de nós. Pastor, realmente na igreja só tem gente que é diferente de mim. Nós temos, irmãos, pessoas que pensam, divergem das nossas ideias. Pessoas, irmãos, cheias de falhas, cheias de erros, que cometem pecados que para nós são intoleráveis, imperdoáveis. Dentro da igreja tem pessoas, está cheio disso, que traz aí consigo as suas falhas, as suas dificuldades pessoais, as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades espirituais, familiares, dentre outras dificuldades, irmãos. Tirando ou longe de uma visão romântica, sabe? A igreja é isso que eu acabei de escrever. É essa combinação que, deixada por si mesmo, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado, irmãos. Essa é a visão correta, real, do povo de Deus. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, para ser mais específico, para o Novo Testamento, a coisa não melhora muito, queridos. A coisa não melhora muito. Sabe por quê? Que a exceção da igreja de Atos 2
onde nos é dito que eles lá, todos eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum na adoração, eles tinham tudo em comum, irmãos, no serviço da casa de Deus, eles tinham tudo em comum, irmãos, no ensino e na meditação das Sagradas Escrituras, eles tinham tudo em comum com relação ao suprimento da necessidade de todos, eles tinham tudo em comum. Pois é, à exceção da igreja que tinha tudo em comum, todas as outras igrejas que nós encontramos no Novo Testamento tinham conflitos. A maioria, irmãos, das igrejas, e por que não dizer todas elas, experimentaram um conflito geral que vinha em decorrência das divergências dos crentes judeus para os crentes gentios. Isso aqui todo mundo sabe? Igreja de Romanos tinha esse problema, tinha uma divisão entre crentes judeus, crentes gentios. E isso, irmãos, era perpetuado em todas as outras. Mas tem dois casos que são para mim muito emblemáticos nesse sentido. O primeiro caso é o caso da igreja de Corinto. Você lembra da igreja de Corinto? Lá de fora, irmãos, a igreja muito boa. Pense aí, do lado de fora. Era uma igreja muito boa. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque era uma igreja repleta de dons espirituais. Você está lembrado? Muitos dons espirituais naquela igreja de Corinto. De modo que eu não tenho nem dúvida que a maioria dos cristãos evangélicos brasileiros de hoje iriam desejar muito participar desta igreja. Eu não tenho nem dúvida disso. Mas do lado de dentro, nós sabemos que a realidade era completamente o quê? Diferente. Porque do lado de dentro existia divisões, existia conflitos, existia, irmãos, guerra de interesse. A turma brigava para saber quem era o melhor pastor da igreja. Você lembra disso? Paulo começa escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, falando sobre esse problema, onde as pessoas brigavam para saber quem era o melhor pastor de lá, o melhor pregador da época. Outros ainda brigavam, irmãos, por causa da diferença, de posição econômica que existia entre eles. Os crentes ricos, os crentes mais abastados e os crentes, irmãos, mais humildes, financeiramente falando. Existia, irmãos, também esse tipo de conflito na igreja de Corinto. Por sinal, eles brigavam, irmãos, até na hora da ceia. Imagine aí, brigavam até na hora da ceia. Existia confusão até na hora da ceia. Um outro exemplo, irmãos, ou o outro exemplo é o da igreja de Filipos. E esse, irmãos, esse caso me pega bastante. Agora nós estamos falando, irmãos, de uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja dedicada. Uma igreja, irmãos, que de fato entendeu missões e entendeu a tal ponto de não apenas acompanhar o ministério do apóstolo Paulo, enviando para ele recursos financeiros, não apenas orando, mas também, irmãos, se prontificando para servir com ele. Eles iam lá, eles se apresentavam ao apóstolo Paulo para dizer: nós estamos aqui contigo, o que é que você quer que nós façamos também? Nós estamos, irmãos, falando dessa igreja, que agora para mim é uma igreja muito boa. É por isso que eu disse que me pega o exemplo da igreja de Filipos. Mas nós sabemos o que é que estava acontecendo naquele lugar. Infelizmente também havia lá conflitos e divisões. Eram o que? Duas o que, irmão? Irmãs. Duas irmãs estavam brigando. Estavam em pé de guerra, como se falava antigamente. Irmãs, inclusive, ao que tudo indica, importantíssimas, posto que elas eram, de novo, ao que tudo indica,
líderes da igreja. Essa é a situação que nós encontramos, irmãos, em relação às igrejas do Novo Testamento. Nenhuma estava aí blindada com relação a esse problema que nós estamos trabalhando hoje. Conflitos, falta de unidade, falta de amor entre os irmãos. E quando nós voltamos para os nossos dias, nós sabemos que nós temos a nossa própria realidade dentro desse cenário. Por quê? Porque hoje, irmãos, nós encontramos desde cristãos que não se cumprimentam, não se falam, até aqueles que usam as redes sociais da igreja para se degladiarem. Nós sabemos disso. Nós hoje encontramos desde cristãos que no presencial, irmãos, no presencial não se dão bem, que no presencial não conseguem viver nesse ambiente de comunhão, e que também no virtual, no ambiente virtual da internet, usam, irmãos, essa ferramenta para machucar, para denegrir, para provocar, irmãos, discórdia. Nós sabemos disso. E é dentro, irmãos, desse cenário, desse contexto, que nos é apresentado o segundo versículo desta carta de João. De fato, irmãos, aqui, nesta porção da palavra do Senhor, nós encontramos aqui algumas questões que nos são muito caras. Esse texto deixa muito claro que nós não amamos porque somos pessoas amorosas, e muito menos nós amamos aqueles que estão perto de nós porque elas são pessoas amáveis. Não, irmãos, o contrário é verdadeiro. Esse texto, através desse texto, nós vamos descobrir qual é a fonte, qual é a origem do amor que nós nutrimos uns pelos outros. Esse texto, irmãos, vai nos responder perguntas importantíssimas. Como é possível uma igreja que vive debaixo de discórdia, de conflito, ser curada a tal ponto de todos os irmãos passarem a viver em comunhão? O que explica, irmãos, uma igreja que não vive debaixo de conflito? O que de fato pode trazer de volta para a vontade de Deus, para aquilo que Deus deseja para o seu povo, para o corpo de Cristo? Como é possível nós trazermos de volta, irmãos, uma igreja que está aí debaixo de conflitos, de lutas, de divisão, de facções? Como é possível? São essas as questões que esse texto responde, e objetivando realmente entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas, nesse sentido é que eu convido você a se voltar para este importante texto da palavra do Senhor. Amém, amados? Então coloque agora o seu olho santo aí no texto. Aqui o apóstolo João está falando, como nós falamos no início, sobre aquilo que sustenta a unidade da igreja. E quando nós pregamos a nossa primeira mensagem, portanto no versículo 1, algumas questões já foram estabelecidas. Me permitam fazer essa rápida revisão. Quando nós meditamos no versículo 1 de 2 João, irmãos, nós descobrimos, nós estabelecemos que sim, foi o apóstolo do amor, ou discípulo do amor, quem escreveu esta epístola,
e ele escreveu para uma igreja. Pastor, no versículo 1 eu estou lendo o presbítero, a senhora eleita. E por conta disso, irmãos, existe aí um sem número de comentaristas respeitadíssimos, assim como pastores igualmente respeitadíssimos, que têm uma abordagem diferente. Mas a nossa abordagem aqui, a nossa perspectiva aqui, é que sim, foi o apóstolo João que escreveu esta carta, logo após ele ter sido liberto da ilha de Patmos, portanto voltado para a sua igreja, a igreja de Éfeso, e ele aqui está se correspondendo com uma igreja também da Ásia Menor, uma igreja inclusive que também estava debaixo do seu pastorado. Ok? Então aqui nós temos o apóstolo João escrevendo para uma igreja que ele prestava auxílio ministerial, uma igreja localizada na Ásia Menor. Essa foi a primeira informação que nós estabelecemos. Em segundo lugar, nós também falamos sobre o propósito que existe por detrás da escrita desse texto sagrado. Porque, irmão, de fato, existia um objetivo no coração do apóstolo João ao escrever esse texto. E o objetivo, irmãos, não era outro a não ser alertar essa igreja com respeito a um perigo que ela estava enfrentando. Essa igreja, que nós não sabemos exatamente qual é, irmãos, estava abrindo as portas, estava dando o seu púlpito, estava ouvindo, estava apoiando aqueles que não tinham compromisso de pregar o evangelho da verdade. João está aqui se correspondendo com a igreja que estava abraçando, que estava aceitando, que estava dando voz àqueles que eram os mercadores da fé, falsos profetas, falsos mestres, que pregavam, irmãos, as suas heresias. É com esse objetivo de alertar essa igreja que o apóstolo João, de fato, escreve essa carta, e nós percebemos isso quando nós começamos a ler a partir do versículo de número 7 em diante. Você percebe? Que a partir do versículo 7 em diante, o apóstolo João está falando exatamente da presença destes que propagavam um falso evangelho. Você percebe? Ao ler a partir do versículo 7, irmãos. Então, diante dessa situação, no versículo 1 ainda, o apóstolo João levanta, irmãos, uma importante situação. O amor tem os seus limites. Sabe qual é o limite do amor? É a verdade. Para alguns isso pode parecer, sabe, causar certo incômodo nos ouvidos, né? Como assim, pastor? O amor tem seus limites. Tem, irmãos. Como tudo na vida cristã. Como tudo na vida cristã, irmãos. O amor também tem o seu escopo. Tem as suas regras. Nada na vida cristã, irmãos, é feito de forma desordenada. É feito sem regras. E pastor, qual é, ou melhor dizendo, o que é que delineia o amor? É aquilo que João escreve no versículo 1. Porque ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita, a quem eu amo, onde? O que é que diz o versículo 1, irmãos? A quem amo onde? Na verdade. O amor, irmãos, o amor só sobrevive neste ambiente, na verdade. A verdade, irmãos, é o único lugar onde é possível que o amor seja cultivado. Sabe o que é que João está dizendo para essa senhora eleita, uma igreja da Ásia Menor?
Em nome do amor, eu não tenho autorização de negar a verdade. Em nome do amor, eu não tenho autorização de fechar os meus olhos para o que está acontecendo aí entre vocês. Em nome do amor, eu não tenho autorização de fingir que nada está acontecendo. Em nome do amor, eu não tenho autorização das Sagradas Escrituras de colocar por debaixo dos panos os erros que vocês estão praticando. Sim, eu vos amo, mas eu amo na verdade. Saibam que eu não vou negociar a verdade em nome do amor. Saibam que eu não vou tolerar os seus erros em nome do amor. É isso que, logo de cara, o apóstolo João está dizendo aqui. E como, irmãos, isso é diferente daquilo que é defendido pelo mundo e que, infelizmente, tem sorrateiramente entrado em muitos ambientes, em muitos lugares ditos cristãos. Um exemplo disso é o que eu ouvi ontem, que eu infelizmente ouvi ontem, de alguém que no passado já foi considerado uma voz sensata no meio cristão, mas que hoje está negando a fé. E sem querer expor ninguém, sabe o que é que esse cidadão diz? Em nome do amor, eu prefiro errar. Em nome do amor, eu prefiro errar. E o contexto, irmãos, onde essa frase surgiu, foi este. Onde se estava aí propondo que a igreja abraçasse, apoiasse, defendesse práticas pecaminosas, práticas sexuais pecaminosas, que a palavra de Deus abomina. Eu acredito que vocês entenderam o que é que eu quis dizer. Não entenderam? E este ex-pastor, me permitam dizer assim, porque de fato não tem como classificá-lo de outra forma, esse ex-pastor disse que em nome do amor nós deveríamos aceitar, apoiar, defender as práticas. Veja, irmãos, como João diz aqui algo completamente diferente. Eu amo, mas eu amo onde? Na verdade. E aqui no versículo 2, ufa, pastor, finalmente, hein? Finalmente, irmãos. No versículo 2, que é o que nos interessa nessa noite, o apóstolo João está tratando o outro lado dessa mesma moeda. Qual é o outro lado, pastor? Se, irmãos, de um lado eu não posso negar a verdade em nome do amor, a pergunta é a seguinte: será que em nome da verdade nós podemos odiar uns aos outros? Essa é a questão que João está respondendo aqui. Será, irmãos, que em nome da verdade nós estamos autorizados pela palavra de Deus de riscar, sabe, alguns nomes da nossa lista dentre aqueles que nós devemos amar como a nós mesmos? Será, irmãos, que a verdade promove guerras, conflitos e divisões? É, de fato, isso que esse texto está falando. E aqui eu peço para você destacar o início do versículo 2. Você pode destacar o início do versículo 2? Por causa da verdade. É isso que eu peço para que você destaque. Vamos lá? Por causa da verdade. E aqui, calma, pastor. Calma, irmãos. E aqui, irmãos, existem duas questões que nós precisamos entender. Ok? Primeiro, nós amamos ao entendermos a verdade. É a primeira questão. E segundo, nós amamos por causa da
atuação da verdade dentro de nós. Primeiro, nós amamos ao entendermos a verdade. Segundo, nós amamos por causa da atuação da verdade dentro de nós. Não se preocupe, porque eu vou explicar cada uma dessas duas questões. Pastor, como assim nós amamos ao entendermos a verdade, pastor? Pastor, como assim nós amamos a partir do nosso conhecimento da verdade? Isso aqui, irmãos, é bem simples. E dentre os inúmeros exemplos que temos para explicar isso, eu quero destacar apenas 3. Vamos lá? Primeiro, o nosso amor nasce e cresce à medida que nós entendemos o quanto Deus fez por nós. Sabe o que Deus fez por você? Mas o nosso amor nasce e cresce à medida que nós entendemos aquilo que Deus fez por nós. E Cristo exemplificou isso através de uma parábola. Você sabe que parábola? Faz ideia de que parábola? A parábola dos credor incompassível. Você conhece essa história? É a parábola de alguém que o rei perdoou a sua dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Você sabe o que são 10.000 talentos? Se nós trouxermos isso para os nossos dias e tomarmos como referência, irmãos, também o salário mínimo brasileiro, 10.000 talentos fica aí em aproximadamente 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais. Lembrando que eu estou tomando como base o salário mínimo brasileiro. Se eu tomasse como base o salário mínimo de outras nações, esse valor, irmão, seria aí elevado em muito. Ou, se preferirem, 10.000 talentos é a dívida que um trabalhador comum pagaria trabalhando em 200.000 anos, ou seja, uma dívida impagável. Isso é o que Cristo quer destacar ao pontuar a dívida do credor impassível que foi perdoado pelo rei. E este cidadão, nós sabemos, não perdoou o seu conservo que lhe devia quanto? 100 denários. Sabe o que são 100 denários? Eu vou fazer o mesmo cálculo, ok? Tomando como base o salário mínimo brasileiro hoje, 100 denários não chega nem em 5.000 reais. Seria uma dívida cujo trabalhador comum iria pagar ao trabalhar exatamente os 100 dias. Ok? Vocês entenderam? O cidadão que teve uma dívida de mais de 3 bilhões de reais, teve uma dívida de mais de 3 bilhões de reais perdoada, não perdoou uma dívida de menos de 5.000 reais. E o final, irmãos, dessa história nós já sabemos. Pois bem, a questão é essa. Quando nós entendemos, pela verdade das Sagradas Escrituras, o quanto nós somos perdoados por Deus, irmãos, no mínimo, para dizer o mínimo, irmãos, nós também somos constrangidos a fazer o mesmo com aqueles que nos estão em falta. Vocês entenderam, irmãos, como é que o crente ama por causa da verdade? Segundo exemplo, vamos lá. Nós amamos, o nosso amor nasce e cresce à medida que nós entendemos o que é a natureza humana. E a natureza humana, irmãos, não é essa coisa agradável que muitos querem nos vender. Não é, irmãos. Veja,
a igreja é um ambiente de gente transformada. Amém? Vamos lá de novo. A igreja é um ambiente de gente transformada. Amém? Mas não perfeita. Mas não perfeita. E essa, irmãos, é uma das este é um dos grandes argumentos daqueles que querem justificar-se porque não estão participando, vindo ou que não são membros de uma igreja. Sabe o que é que eles dizem? Não vou para nenhuma igreja, não participo de nenhuma igreja, porque lá só tem gente difícil. E eu estou tentando só avisar aqui, tá bom? Lá só tem gente difícil. Sabe o que é que eu tenho para dizer, irmãos, em relação a isso? É verdade. Digo mais, a começar pelo pastor, a começar por sua liderança. A igreja é um lugar de gente bastante complicada, bastante difícil, irmãos. Ou o que vocês imaginaram aí? É difícil mesmo, é de gente difícil mesmo. Mas diante, irmãos, dessa situação, eu só me lembro do testemunho da esposa de Billy Graham, a nossa irmã Ruth Graham. E ela, irmãos, pediu, sabe, o testemunho dela foi o seguinte: ela solicitou para que na sua lápide, nos Estados Unidos tem muito disso, na sua lápide fosse escrito, irmãos, o seguinte texto: obra terminada, obrigado pela paciência. Os irmãos entenderam? Tem lá, na lápide da irmã Ruth Graham, obra concluída, obra terminada, obrigado pela paciência. Irmãos, a Trindade está trabalhando no meu e no seu coração para nos transformar segundo a imagem daquele que é perfeito, Cristo Jesus. E esse trabalho, meu querido irmãos, vai levar toda a nossa vida. Desse lado da eternidade, nós, cada um de nós, ainda teremos que lidar com a nossa velha natureza, com os resquícios do pecado que ainda atuam sobre a nossa carne. Essa é a nossa realidade. Pessoas transformadas, sim. Pessoas perfeitas, ainda não. E entender isso, irmãos, faz toda a diferença. Meu filho, você não é perfeito. E você não vai encontrar a partir do seu pastor, principalmente se você for dessa igreja, pessoas perfeitas. Não tem como ser. Vocês estão entendendo como é que nós amamos por causa da verdade? Como é que a verdade vai fomentando esse amor dentro de nossos corações? Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro exemplo disso é o seguinte: o nosso amor nasce e cresce à medida que nós meditamos no exemplo de Cristo Jesus. Sabe? Quando nós lemos, estudamos, meditamos na vida de Cristo, em como Ele amou, não negociando a verdade, de como, irmãos, Ele demonstrou misericórdia, não tolerando o erro, como, irmãos, Ele derramou o perdão de fato sobre o perdido. O testemunho de Cristo Jesus, conhecer o testemunho de Cristo Jesus, irmãos, também, para dizer o mínimo, nos constrange a fazer o mesmo. É isso que eu queria que você saísse daqui. Partir, ou à medida em que nós conhecemos a verdade, o nosso amor pelos outros nasce e cresce. Amém, irmãos? Mas em segundo lugar, conforme eu já adiantei, nós amamos não apenas por conhecermos e entendermos a verdade. Nós também amamos, irmãos, por causa da atuação da verdade dentro de nós. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, irmãos, é muito importante. E eu peço, inclusive, para que você volte o seu olho santo para o texto e destaque aí o final do versículo 2. Ok?
Destaque aí o final do versículo 2: que permanece em nós e conosco estará para sempre. E aqui, irmãos, em última instância, nós entendemos que a verdade não é apenas um agregado de doutrinas que nós devemos conhecer. A verdade é uma pessoa. Nós sabemos quem é essa pessoa. Texto clássico, João 14,6. Vamos repetir juntos? João 14,6. Precisa nem abrir, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou, vamos lá, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a... Jesus, Ele é a verdade. E o nosso amor pelos outros nasce por causa dele. Nós, irmãos, nos amamos por causa daquilo que Cristo fez em nós. O apóstolo João entendeu tão bem isso que ele anteriormente já tinha escrito o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe quem é que nos capacita a amar o nosso próximo? Principalmente o nosso próximo que faz parte do corpo de Cristo. É Ele. Nós não amamos, e aqui eu vou repetir, nós não amamos porque nós somos pessoas em nós mesmos amorosas. Nós não amamos, irmãos, porque as pessoas que convivem conosco são em si mesmas pessoas boas e portanto amáveis. Não, irmãos, isso está muito longe da verdade. Nós amamos por causa daquilo que Cristo fez em nós. E repare no texto aquilo que João fala sobre Cristo em relação ao seu povo. É a verdade que permanece em nós. João, irmãos, está aqui a usar esse verbo, ou usar toda essa expressão que permanece em nós, falando sobre uma das doutrinas mais importantes das Sagradas Escrituras, a nossa união com Cristo. Vocês sabem o quanto eu gosto dessa doutrina. João está aqui, irmãos, falando de uma doutrina que para nós é muito cara. Nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, você já sabe, nós temos todas as bênçãos salvíficas, todas as bênçãos salvíficas foram derramadas sobre nós, quase que não sai. Arrependimento, regeneração, fé, justificação, santificação, adoção, perseverança de Deus nos santos, glorificação. E além disso, irmãos, todas as graças que nos habilitam a viver de acordo com a vontade do Senhor. Sabe por que você e eu conseguimos amar aqueles que estão ao nosso redor? É porque Cristo nos capacita a assim fazer. É por causa dele, irmãos, que nós amamos. E é só por causa dele. É por causa do Espírito Santo, que não apenas é o Espírito Santo de Deus Pai, mas que também é o Espírito Santo de Cristo. É por causa do Espírito Santo que age em nós, que nos santifica, que nos capacita, que nós amamos, irmãos, o nosso próximo. Inclusive quando o nosso próximo está dentro da igreja. É por isso que nós amamos. Nós de fato amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o testemunho do apóstolo João para a igreja, a quem ele está aqui escrevendo. João, irmãos, entendia que se não fosse por causa de Cristo, ele não amaria essa igreja. Eu estou falando do discípulo do amor. Se não fosse por causa de Cristo, ele não amaria essa igreja. Essa igreja que ele investiu tempo pregando, orando, visitando e aconselhando, e que apesar disso tudo estava abrindo as portas
estava dando voz para os falsos profetas. João entende, irmãos, que se não fosse por causa da verdade, que em última instância é Cristo Jesus, ele não amaria essa igreja. Sabe por que você ama a pessoa que está ao seu lado? Pastor, eu estou sozinho na minha fileira. Sabe por que você ama a pessoa que está perto de você? É por causa de Cristo. É só por causa dele. É porque ele está dentro de você. É porque ele está em você, te capacitando a ser semelhante a ele. Isso aqui está entendido, amados irmãos? Amém? Então, dito isso, eu quero concluir essa mensagem com 3 rápidas aplicações. Vamos lá. Abra aí o seu coração para aplicar a palavra do Senhor nesse instante. Em primeiro lugar, saia daqui com um propósito no seu coração. Que propósito, pastor? Orar para que Deus lhe dê graça para ser um promotor do amor, da união, da reconciliação dentro da igreja. A igreja não precisa de mais um para jogar fogo lenha na fogueira. Quer dizer, fogo na lenha, nada a ver. Lenha na fogueira, não precisa. Já tem gente demais, infelizmente, fazendo isso hoje. A igreja precisa, e você deve ser parte importantíssima nisso. Você deve fazer parte desse processo. A igreja precisa de pessoas, irmãos, que tragam uma palavra de amor quando há conflito. Que traga, irmãos, uma palavra de sabedoria onde há desunião. Que traga, irmãos, uma palavra de Deus onde há, irmãos, desentendimento. É isso que eu e você precisamos ser, nas mãos do Senhor, um canal de bênção. Isso, você deve pedir a Deus: Deus, me dá graça para que eu promova a paz no meio do teu povo, união, comunhão no meio da igreja. Amém? Esse é o seu primeiro compromisso. Você vai orar mesmo por isso? Amém? Segundo lugar, meus amados irmãos, conheça mais a verdade. Se eu tivesse que lhe dar um conselho, o conselho seria esse: conheça mais a verdade, ou para ser mais direto, leia mais, medite mais nas Sagradas Escrituras. Ouça, não existe fórmula mágica, sabe? Não vai ser aqui numa pregação que pronto, está resolvido todos os conflitos da igreja. Não, não vai ser assim, irmãos. Sabe quando é que você vai se tornar uma pessoa mais amorosa? A partir do momento que você dedicar tempo para meditar na palavra do Senhor. Inclusive, você já sabe disso. Eu estou falando de um meio de graça, através do qual o Espírito Santo nos fortalece, nos edifica, nos transforma, nos santifica, irmãos. Nós precisamos ler as Sagradas Escrituras, que a partir daí, todas as virtudes espirituais serão moldadas, serão enxertadas em nossos corações. E isso é verdade, inclusive, no que diz respeito ao amor que devemos ter uns pelos outros. Você está com dificuldade de amar próximo, os irmãos da igreja? Não tem outra, meu amado irmão. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. É o que diz o Salmo 1. E finalmente, meus queridos, entendamos a nossa dependência de Cristo Jesus. Isso aqui eu vou falar sempre. Texto, a mensagem que o próprio Senhor nos deixou: sem mim nada podeis, sem Cristo Jesus nós nada podemos fazer. Portanto, você tem que sair daqui com outro compromisso: orar para que Cristo lhe transforme em alguém parecido com Ele. Senhor, me faz pensar como o Senhor pensa, porque eu sei que eu tenho a mente de Cristo. Não é o que diz as Sagradas Escrituras? Que nós temos a mente de Cristo. Senhor, me dá graça para pensar como o Senhor pensa. Senhor, me dá graça para agir como o Senhor, dado que em Cristo eu sou uma nova criatura. Sou uma nova criatura para perdoar,
sou uma nova criatura para falar a verdade em amor. Eu sou uma nova criatura, irmãos, para reagir de forma diferente, não com cólera, não com ira, mas com sabedoria, com misericórdia, com compaixão. Senhor, me dá graça para que eu fale, para que a minha língua seja apenas um canal de bênção, dado que a língua de um cristão, a boca de um cristão não pode ser fonte de maldição. É o que diz Tiago? Você deve sair daqui, irmãos, com esse compromisso. Ser parecido com Cristo e depender dele. Amém, amados irmãos? Deus faça isso em nossas vidas. Que Deus nos dê a graça de sermos promotores da união, promotores da comunhão, promotores do amor no meio do seu povo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.